Olá, eu sou Benedito Ferreira, sou artista visual e estudante do curso de doutorado em artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O artigo Notas sobre a Poética da Montagem apresenta e analisa as poéticas da montagem de 4 trabalhos realizados por mim em tempos distintos. A partir do procedimento de suas montagens, eu averigo as potencialidades da imagem, investigando a convocação de um espectador montador, ou seja, aquele que é capaz de selecionar, combinar e reconfigurar as imagens que eu proponho. O primeiro trabalho se chama Nenhum. Nele eu registro em 5 etapas uma mariposa que colide com uma fonte luminosa que precisa corrigir sua rota de voo para sobreviver. Os insetos noturnos se orientam pela luz do luar, e como a lua está muito longe, a distância em que eles percorrem é suficientemente pequena para que seu ângulo em relação a ela não mude. Contudo, uma fonte luminosa mais intensa que a luz da lua acaba por confundi-los. O tempo de depuração das imagens e a possibilidade de exercer sobre elas uma espécie de controle costumam ser as diretrizes que eu adoto em alguns dos trabalhos. Nesse, à medida em que a gente vai vendo essa mariposa enclausurada, eu vou intercalando imagens em black, para que o espectador complete essa imagem. Eu interrompo um fluxo, ou seja, eu destituo o plano sequência. Um segundo trabalho, que se chama A Galáxia de Minha Avó, trabalho realizado entre os anos de 2014 e 2018, eu disponho os medicamentos de minha avó sobre imagens de diversas obras do artista Edward Hopper, publicadas em um livro de capa dura. Acompanhar de perto o envelhecimento da minha avó, a velhice dela, me ofereceu um conjunto de imagens que reportavam a melancolia, o processo de envelhecimento, o agravamento de suas doenças. Nesse trabalho, os comprimidos, as pílulas coloridas, as drágeas, alguns sobrepostas diretamente aos rostos das figuras femininas do Hopper, dilatam o campo imagético e realçam a confrontação dos corpos nos espaços por ele apresentados. As personagens solitárias, realinhadas numa galáxia imaginária, extrapolam sua dimensionalidade e tensionam o vínculo entre as camadas do conjunto. Então, eu entro com a minha mão em cena, é uma câmera fixa, que enquadra detalhes do livro, capa dura, e vou posicionando, reconfigurando os comprimidos da minha avó sobre essas imagens. O gesto de tirar e colocar os comprimidos, mantidos em plano único, é apenas interrompido nos minutos finais, a fim de repercutir os primeiros cortes da imagem, que visam identificar em primeiríssimo plano os rostos de personagens que me parecem cruciais. As reproduções das pinturas não são apenas o fundo do vídeo, suporte para a minha ação ou liquidação do fora de campo, mas ainda resultado da apropriação que comporta o desejo nada contido, por isso irônico, de provocar um diálogo com a tradição da história da arte. Pintura, vídeo e a finitude da vida desencadeiam e extrapolam o movimento, vestígios do efeito de montagem. Mais uma imagem para vocês verem. E por fim, o terceiro trabalho se chama Algo do que Fica. É um trabalho que foi lançado no primeiro semestre de 2017 e que interessa a memória convocada pelo ato de estar diante da imagem, e justamente tão próxima o exame de sua textura, onde o corpo e o espaço pouco revelados se indissociam. O filme trata da questão com o acidente do SESI 137 em Goiânia, mas ele não recupera qualquer dado historiográfico ou documental. Ele direciona sua atenção à fabulação de uma imagem intermitente da tragédia em Goiânia no final dos anos 80. Eu proponho o rosto de um homem, um ator idoso, que balança devagar ao som de uma música que repete os versos Eu amo Goiânia, Goiânia me ama. O close-up e o silêncio são as ferramentas para desenhar esse apocalipse, essa imagem intermitente da tragédia. Esse sistema empreendido pela montagem vai reconfigurar o prolongamento da cena na memória do espectador, especialmente o goianiense, que está habituado, que conhece minimamente a questão com o acidente no SESI 137. Eu gostaria de destacar em todos esses trabalhos mencionados a porosidade da textura das imagens a partir do exame do plano detalhe, como em Nenhum, por exemplo, os mistérios do fora do quadro da imagem. Essas articulações entre câmera e montagem
podem ser verificadas em outros trabalhos que são referências para mim, como, por exemplo, o filme As Mãos Negativas, de 78, da Marguerite Duras, e também o I'm Too Sad to Tell You, de 71, realizado pelo artista holandês Bas van Ader. É muito comum a utilização da expressão ilha de edição para designar o ambiente e seus dispositivos eletrônicos que tornam possível a edição de imagens, encabeçada por um montador que trabalha isolado na organização criativa desses arquivos. Essa curiosa imagem da ilha é combustível para a montagem dos meus vídeos, uma investigação que parte de dentro para fora. E, por fim, eu trouxe aqui as minhas referências para a escrita do artigo. E é isso. Obrigada.